Recentemente, eu ganhei um PS5, e que foi um sonho realizado, pois desde 2019 eu via aqueles vídeos do jogo do Homem-Aranha, pois na época eu amava Homem-Aranha kk, sempre foi meu sonho, e agora, 5 anos depois eu tenho, Enfim, recentemente eu voltei a ser fã de Sonic, e também teve o lançamento do Sonic 10º Shadow Generations, que além de vir com um novo jogo da franquia, Shadow Generations, também vem com um jogo antigo, bem amado da franquia, o Sonic Generations, que foi uma das melhores escolhas deles, pois dá muita oportunidade pra quem nunca jogou, inclusive eu. E antes que me pergunte, sim, eu já tentei emular no meu celular, mas digamos que não deu muito certo. Enfim, eu joguei e zerei meu jogo e darei minha opinião, e tentarei falar ao máximo sobre minha experiência nesse jogo, já que, né, eu não gravei absolutamente nada. O Homem-Ovo tava no espaço depois do Sonic ter destruído seu Beto Carreiro espacial lá do Sonic Colossus. E então ele achou o Tineater, que pode controlar e comer o espaço-tempo. E então ele pensou, se só não superou o Sonic, dois de mim devem dar conta. Mas o que o Homem-Calvo não sabia é que quando ele trouxe o Homem-Ovo do passado, ele também trouxe o Sonic do passado. E então os dois Sonics terão que passar por fases do passado para derrotar o Tineater e os dois Robotnikos para voltarem para suas linhas do tempo. Se você acabou de ouvir essa minha descrição sobre o jogo, já deve ter pensado, nossa, mas que roteiro incrível para um jogo de 2000 e pouco, meu Deus. Acontece que esse jogo não é um jogo normal da franquia, e sim um jogo comemorativo da franquia. Pois em 2011, a franquia estava completando 20 anos, e convenhamos, a SEGA tava querendo se redimir pelo último jogo comemorativo da franquia, e eu até que concordo, é até que um bom roteiro para um jogo comemorativo. A maioria da empresa só faz o compilado dos jogos que deram origem e acabou. Ah, esqueci, 11 anos depois a SEGA fez a mesma coisa. Enfim, vamos pra review do jogo. Tudo começa na Green Hill Zone, onde o Sonic clássico tá correndo como nos jogos clássicos. Inclusive, Sonic Generations foi o jogo que melhor replicou a gameplay do Sonic dos jogos antigos. Ah, e na versão do Sonic 10º Shadow Generations que eu joguei, os dois Sonics têm o Drop Dash, uma coisa que não tem no Sonic Generations normal, mas não muda nada já que não é a melhor habilidade do jogo. Bem, depois disso, o Tineater puxa o Sonic clássico até algum outro lugar. Corta para a festa de aniversário do Sonic, onde o bichano puxa todos eles também. O Sonic é o único que não é levado. Enfim, ele acorda no White Space, onde vai enfrentar as 9 fases principais, já vistas antes na franquia. A primeira é Green Hill, onde Sonic passa, e aqui o Boss PRM, um aprimoramento bom do Lashid pra cá. Bem, além do Sonic moderno, você também pode jogar as mesmas fases com o Sonic clássico, mas tem uma coisa, o Sonic todas em 2D, mas não é um literal 2D, e na verdade apenas a câmera que está virada para o lado, dando a impressão de um 2D. Enfim, agora descobrimos que a cada fase que os Sonics concluem, eles libertam um de seus amigos. E o legal é que eles sempre agradecem ao Sonic e falam alguma outra coisa, e essa outra coisa depende de qual Sonic você terminou a fase. Tipo, cada fase tem 2 atos. Se você terminar a fase com o Sonic moderno, eles agradecem e falam, ah, derrota o Homem-Ovo aí, Sonic. Agora você terminou a fase com o Sonic clássico. Aí, Sonic, tu tá diferente, né, bicho? E é muito legal ver essas interações kk. Enfim, eles enfrentam a Chemical Plant, Ski Sanctuary, e depois veio o boss do Desert, que minha mãe passou por mim kk. Bem, depois veio a Spade Rival, City Escape, que eu até tive uma dificuldade com o Sonic clássico, mas nada que importante muito não, até que chegou na Cezilio, que pelo amor de Deus eu sofri muito com o Sonic moderno, porque eu queria ir rápido, mas não dava, e eu sofri bastante. Depois de muito tempo eu consegui passar, e eu ainda tirei um C, pelo amor de Deus. Enfim, depois veio o boss do Perfect Chaos do Sonic Adventure 1, que eu tenho um questionamento, se no Sonic Adventure o Sonic teve que virar super pra derrotar o Chaos, porque aqui ele não precisou. Enfim, agora é a Crisis City, que eu também tive uma dificuldade do caramba com o Sonic clássico, sério, eu sofri bastante. Depois veio a Rooftop 1, que não tive dificuldades, e depois veio a fase que eu mais tive dificuldade de passar, a Planet Vista do Sonic Colossus. Meu Deus, eu sofri muito. Aí você me pergunta, Arthur, com qual Sonic você mais sofreu? Os dois. Eu sofri muito com essa fase. O pior é que nela sempre tinha aqueles dois poderes de Visps laranja e rosa. Eu sofri muito. Nos dois Sonics eu demorei no mínimo uns 15 minutos cada, porque realmente tava muito difícil. E depois veio o Air Dragon, que foi reutilizado 6 anos depois no Sonic Forces. E aqui ele é um boss médio, ele tem algumas habilidades que me fizeram refazer e refazer ele 3 vezes, mas nada muito impossível. E só agora que eu percebi que eu não falei dos desafios, né? Bem, se você quiser todas as esmeraldas, terá que fazer desafios e enfrentar os bosses, mas deles a gente já falou, agora vamos falar dos desafios. Aqui a maioria dos desafios tem símbolos, que significam o que você tem que fazer é cada símbolo representa. A bota do Sonic representa um desafio de velocidade. Essa luva representa um desafio de técnica. A cara do Sonic representa um desafio de sósias, ou seja, um desafio de corrida. A cara do Tails representa um desafio contra ou com um amigo do Sonic. O Badnik representa um desafio derrotando inimigos. A caixa de itens que parece a Karen do Bob Esponja representa um desafio usando power-ups específicos. O ringue representa um desafio que você tem ao terminar com um ringue. A placa representa um desafio de malabarismo e o flick representa um desafio de resgate.
E você tá pensando que os chefes são só 4. Não não, tem mais 3, que são os chefes que você enfrenta pra pegar 3 esmeraldas, sendo eles em ordem: Metal Sonic clássico, Shadow e Silver. O Metal Sonic é bem fácil, e também se passa na Stardust Spade Valley, fase de Sonic CD, onde Metal Sonic apareceu pela primeira vez. E o segundo é o Shadow, que pelo amor de Deus o jogo me odeia. Pra você derrotar ele você precisa usar o especial do Sonic, pegando essa orbe roxa, e desacelera ele quebrando essas rochas. Depois você usa o Ghost pra tirar os rings dele e derrotar ele. Só que o jogo simplesmente começou a bugar e travou o Shadow na porcaria da parede, e eu não conseguia dar dano nele. E eu reiniciei 2 vezes por causa disso, até que eu finalmente consegui e nunca mais olhei na cara dele. Enfim, depois eu enfrentei o Silver, que é muito fácil, e chegou o boss final, que meus amigos, que boss louco. Depois de reunir as 7 esmeraldas, você tem que colocar nessa máquina louca para fazer as engrenagens voltarem a funcionar. E depois você vai pro boss. Aqui descobrimos sobre os 2 Eggmans e que eles estão controlando o time Eater. Como nós sabemos, os Sonics não deram muito conta não kaká, mas com um pouco de mimação, eles viram super e agora vão derrotar o time Eater no... E mano, que batalha louca. Você só não controla o Sonic moderno como também o clássico. Pra vencer ele você tem que usar o boss e ir até esse vidrinho roxo na barriga do time Eater e fazer isso 5 vezes, eu acho. E aí os 2 Eggmans ficam presos num espaço branco onde não existe tempo. E termina com o Sonic Tails clássico voltando para as suas linhas do tempo. Assim, terminando Sonic Generations. Outra coisa que eu queria falar mas não posso por causa de uma coisa que me atormenta todos os dias é sobre as músicas, que infelizmente são apenas remixes de outras músicas da franquia, uma coisa bem triste. Também tem a Gameplay, que é muito incrível, sério, eles conseguiram aprimorar muito a fórmula Ghost do Nashade pra cá, e o do Sonic clássico eu não preciso nem falar né. Os dois têm gameplays muito boas e legais. Esse jogo é realmente incrível, fiquei muito impressionado com esse jogo pois sempre achei que ele era bem chatinho, mas não, ele é incrível, inclusive ele foi o jogo que melhor recriou a jogabilidade do Sonic clássico, e sabe o melhor? Depois que você zerar o jogo uma vez, você desbloqueia o Super Sonic, ele está disponível como habilidade lá na loja do Tial, e é a mesma coisa dos outros. Pega 50 anéis, você perde 1 por segundo blá blá blá. Infelizmente pelo que eu vi, você só consegue usar o Super Sonic na versão moderna. Eu não consegui usar ele na versão clássica, mas do mesmo jeito isso é incrível. Mas o jogo também não é perfeito. Tem bugs, mas é o que dizem, nada é perfeito. E me desculpe se esse vídeo não pareceu muito uma review do jogo, eu apenas zerei o jogo e queria falar sobre a minha experiência, e convenhamos, eu precisava mesmo postar alguma coisa. Enfim, se eu zerar o Frontiers eu faço a review dele, mas vai demorar um pouquinho porque ainda tô terminando a Ares Island. Enfim, então obrigado por assistir e isso é tudo, obrigado, e se por acaso não nos vermos, bom dia, boa tarde e boa noite.